devagarzinho para a gente poder começar. Como eu geralmente estou fazendo, né? Geralmente eu gosto de fazer assim. Vamos falar um pouquinho da última live. A última live teve gente que achou muitas letrinhas, né? Pediram até para eu fazer um glossário no final. Eu vou tentar fazer isso em breve, tá certo, pessoal? Para ficar mais prático. Mas na última live a gente acabou falando sobre os produtos de renda fixa. Basicamente foi sobre o LCI, LCA, CDB, CRA e CRI e LCs. Esses produtos, basicamente, o que eles têm em comum, eles são basicamente atrelados a algum índice, né? Algum indexador econômico, geralmente o CDI, tá certo? Que a gente já comentou o que era, né? Que é a taxa que os bancos utilizam para pegar dinheiro entre eles. E aí alguns tinham algumas características. Tinha uns que você não precisava pagar imposto de renda, como maneira de incentivar. Outros você não tem imposto de renda, outros você tem que pagar imposto de renda, uns eram protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, outros não eram garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito e assim por diante. Eram fundos que têm rentabilidade mais ou menos previsíveis, né? Não nada de muito, digamos, fantástico, né? Porque na renda fixa, infelizmente, não há como a gente ficar esperando ganhos surpreendentes, porque na verdade isso não existe, né? Você, talvez muito pouco provável, você nunca escutou ninguém que ficou rico investindo em renda fixa. Então a renda fixa ela serve para dimorfizar a nossa carteira, para diversificar a nossa carteira e para que a gente possa ter segurança, né? Não podemos esquecer jamais o nosso tripé. O tripé segurança, rentabilidade e liquidez. Nem sempre os produtos possuem essas três características simultaneamente, como a gente já viu. Às vezes um produto é seguro, mas não tem liquidez. Às vezes um produto tem rentabilidade, mas não é seguro. E assim por diante. Você conseguir essas três coisas simultâneas é muito, muito difícil. Beleza? Então hoje, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto nada mais é do que títulos de dívida pública. São títulos de dívidas do governo federal, né, do nosso Brasil, que você está comprando para ajudar o governo exatamente a financiar ou obras de infraestrutura ou alguma coisa para educação, segurança e etc e tal. Então, basicamente, são títulos que você vai comprar para poder ajudar, entre aspas, o governo a executar algum tipo de atividade, seja do ramo econômico, ramo social e etc e tal. Beleza? Basicamente, os títulos do Tesouro Direto, atualmente, né, porque teve uma mudança na classificação há pouco tempo, mas basicamente a gente consegue 5 títulos, né? Existem 5 títulos negociados no mercado. Como a gente viu também na live de renda fixa, né, na sopa de letrinhas, parte 2, a gente viu que os títulos eles podem ser pré-fixados, eles podem ser pós-fixados ou eles podem ser híbridos. Certo? No Tesouro é mais ou menos do mesmo jeito. Então no Tesouro nós temos títulos pré-fixados e nós temos títulos pós-fixados. Sendo que o Tesouro IPCA, apesar de quase todo mundo classificá-lo como pós-fixado, a gente pode considerar ele como híbrido. Por quê? Porque o pós-fixado, o Tesouro IPCA, ele tem o IPCA, como a gente já viu na sopa de letrinhas parte 1, que é o indexador econômico da inflação. Tá certo? Então, os tesouros IPCA, geralmente ele paga o IPCA mais um percentual. E a gente viu que quando isso acontece, eles podem ser chamados de híbridos, exatamente por ter uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Beleza? Então, falando do tesouro pós-fixados, nós temos os IPCAs, que também podem ser chamados de híbridos, e temos o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é considerado o mais conservador dos tesouros. Por quê? Porque basicamente ele vai lhe garantir exatamente a taxa Selic do país. Então, quando você está comprando, quando você está investindo no Tesouro Selic, quais são as vantagens que você está tendo ao investir no Tesouro Selic? Primeiro, você vai garantir o CDI. Então, quando você está adquirindo um Tesouro Selic, você vai garantir o benchmark da renda fixa, que é o CDI. Então, ao adquirir um Tesouro Selic, você vai ter garantido 100% do seu CDI. Beleza? Então, essa é basicamente a grande vantagem do Tesouro Selic. Além do que, ele tem uma liquidez diária. Então, independe do tempo de saída, você vai geralmente sair com a rentabilidade dele, né? Que é de 100% do CDI. Ele é muito, muito bom para fazer reserva de emergência. Por quê? Porque ele se assemelha muito a uma poupança, porém com a rentabilidade um pouco melhor.
tá certo? Porque como a gente já viu, a poupança hoje, com a Selic a 5,5%, a gente vai estar conseguindo em uma poupança pouco mais de 3,5%, né? 3,8% mais ou menos. Já no Tesouro Selic, você vai garantir 100% do CDI, que vai ser pelo menos 5,5%. Então, considerando isso, o Tesouro Selic já tem uma vantagem em relação à poupança, mesmo a gente tendo que pagar as taxas que está envolvida nele. Que são o quê? Todo tesouro você tem que saber que basicamente você vai pagar o quê? A taxa de custódia, que normalmente a gente paga para a própria bolsa, já que esses títulos ficam sob custódias na bolsa, então geralmente a taxa é em torno de 0,3%. Algumas corretoras conseguem baixar para 0,25%, mas o normal é 0,3% ao ano, tá certo? E algumas corretoras cobram taxa de administração. Porém, para tornar esse título mais vantajoso e para tornar o cliente mais ativo, digamos assim, a maioria das corretoras não cobram essa taxa, até porque ficaria ruim, né? Tiraria bem a rentabilidade do tesouro e acabaria ficando um produto não tão interessante. Entendeu? Então basicamente é isso. E lembrando que o tesouro também tem imposto de renda sendo regressivo, tá certo? Você vai começar com a escala máxima de imposto de renda de 22.000% e a partir do tempo você vai chegar no mínimo, que é de 15%. A partir de 720 dias, né, basicamente 2 anos, você já vai estar em torno de 15% de imposto de renda sobre o que você ganhou. Beleza? Então o Tesouro Selic basicamente é isso. É um excelente produto de curto prazo, né, para quem quer investir no curto prazo. A liquidez dele é diária, você não precisa se preocupar com a marcação a mercado, que a gente vai já ver o que eu acho que é a parte mais difícil do Tesouro Direto, é a marcação a mercado, para você entender, mas vou tentar explicar aqui de maneira bem interessante. E você tem 100% do CDI. Beleza? Saindo do Tesouro Selic, que é um pós-fixado, nós vamos falar dos tesouros pré-fixados. Os tesouros pré-fixados, eles podem ser subdivididos em pré-fixados normais e os pré-fixados com juros semestrais. Qual é a diferença básica aí? A diferença basicamente é o seguinte: nos pré-fixados com juros semestrais, como o nome está dizendo, a cada 6 meses você vai receber parte da rentabilidade em dinheiro, né? Você vai receber isso como um valor que você ganhou. Ele vai lhe pagar a cada 6 meses o que rendeu. Isso é interessante para aquelas pessoas que não têm muito dinheiro para investir e que precisam, de certa forma, a cada fluxo de tempo, ter um dinheirinho ali guardado para fazer algum tipo de investimento. Então, o pré-fixado com juros semestrais tem essa vantagem. Você, a cada 6 meses, recebe uma parte do seu investimento. A desvantagem na minha visão é, toda vida que você for receber isso, você vai pagar imposto de renda em cima desse valor, e se o seu objetivo for acumulação de capital, você tirando esse dinheiro, você diminui o seu bolo, além do mais que você pagou imposto. Então, se você puder deixar ele, o rendimento no final acabaria sendo maior. Você bota na ponta do lápis, você vai ver que você ganharia mais. Mas existe essa opção para aquelas pessoas que não querem deixar o dinheiro tanto tempo preso. Porque uma das características do pré-fixado é exatamente essa. O tempo, né, a liquidez que a gente fala dos pré-fixados como dos pós-fixados IPCA são maiores. Então você acaba comprando os títulos de dívidas públicas, né, do governo com tempos mais alargados, com tempos maiores que o dinheiro vai ficar preso. E isso às vezes pode não ser interessante. Por isso que uma das coisas bem importantes que vocês têm que saberem é exatamente o que? É o quanto tempo vocês poderão ficar sem aquele dinheiro quando vão escolher um título. Tá certo? Toda vez que vocês forem escolher um título de dívida pública, como Tesouro Direto, um dos pontos fundamentais é esse, é saber quanto tempo você realmente vai poder ficar sem aquela grana. Por quê? Porque dependendo, você vai sofrer o que a gente vai já falar, que é a marcação a mercado, que às vezes pode ser bastante interessante para ganhar dinheiro, mas às vezes pode ser ruim. Então, nos pré-fixados, como é que é o rendimento? Geralmente ele vai, quando você for comprar o título, já vai estar dizendo lá 6% ao ano, 8% ao ano, 9% ao ano. Você já sabe que ao final do período você vai receber isso. Então, para aqueles investidores conservadores e etc e tal, é interessantíssimo você saber exatamente quanto vai ganhar ao final. E a outra grande vantagem do pré-fixado é exatamente o seguinte: se a gente estiver vivenciando um período de economia em que os juros está caindo, como agora, você comprar um título pré-fixado pode lhe garantir uma rentabilidade maior. Isso aí dependendo do valor que você conseguir adquirir esse título, entendeu? Por exemplo, quando a Selic estava bem alta, se você tivesse comprado um título pré-fixado de longo prazo, muito provavelmente você agora deve estar ganhando muito dinheiro.
Porque há pouco tempo a Selic chegou a 14%, hoje ela está 5,5%. Então você comprou um pré-fixado há um tempo atrás, você provavelmente chegou a ganhar muita grana. Em 2017, mais ou menos, o Tesouro chegou a render 53% ao ano. Então, assim, foi uma rentabilidade muito grande. Entendeu? Mas normalmente ele fica, apesar de ser pré-fixado, obviamente essa pré-fixação é baseada, né, mais ou menos na taxa Selic, porque o governo também não é trouxa. Para o governo é interessante ele pré-fixar a dívida. Por quê? Porque ele sabe que se os juros aumentar, a dívida dele não vai aumentar. E para o investidor a vantagem é essa, é porque se os juros cair, ele vai conseguir garantir aquela rentabilidade. Entendeu? E a outra grande dificuldade, né? Dificuldade não, o outro grande problema do pré-fixado é exatamente isso. É se você precisar do dinheiro antes de chegar ao final do tempo. Por quê? Porque quando você compra um pré-fixado, façamos que você compra um pré-fixado 10% ao ano, certo? Então você sabe, em um título de, sei lá, 4 anos. Então você sabe que ao final dos 4 anos, você vai ganhar 10% a cada ano daquele valor. Então você tem como saber exatamente quanto vai receber no final. Se você não precisar sacar, se você não precisar resgatar, você saberá exatamente quanto vai ganhar. Tá lá, 10%. Porém, façamos de conta que você precisa desse dinheiro por algum motivo. Aconteceu algum problema e por algum motivo você vai precisar resgatar esse dinheiro. Então, nessa hora é que a gente vai ficar dependendo exatamente da economia, porque os títulos pré-fixados eles variam exatamente com a especulação dos juros futuros. O que é isso? Se eventualmente você precisar tirar o seu dinheiro de um título pré-fixado antes do tempo, a gente vai saber quanto você vai, se você vai ganhar ou se vai perder, exatamente dependendo da taxa de juros que estará naquele momento. Normalmente, quando a taxa de juros está aumentando, a rentabilidade do tesouro também aumenta. Consequentemente, o seu preço que é negociado, ele cai. Então, o que acontece? Se você precisar vender o seu título numa tendência de alta dos juros, de alta rentabilidade, o preço dele vai estar menor. Então você vai perder dinheiro. Em contrapartida, se você tiver numa tendência de juros em queda, de rentabilidade caindo, o preço desse título ele tende a aumentar. Paulo, parece controverso isso, não parece não? Como é que pode o título, o juro aumentando, a rentabilidade aumentando e o preço diminui? E quando os juros caem, que a rentabilidade cai, o preço dele aumenta? É porque é o seguinte, quando você compra um título de tesouro, na verdade você está pagando, digamos, um preço futuro. Você está pagando um preço lá no final. Então, quando eu vou precificar isso, eu tenho que trazer para preço presente. Então, ao final, tem um preço que é o chamado preço face, que é o preço que é estimado no final da negociação. Digamos que esse preço seja de R$1.000. A gente tem que atingir no final do período que a gente contratou R$1.000 para facilitar aqui o raciocínio. Então o que é que acontece? Se no meio do período os juros está muito alto, vocês concordam que a rentabilidade, o que eu vou ganhar também vai aumentar? Se a rentabilidade vai aumentar, o preço do título tem que diminuir. Por quê? Porque se o preço também aumentasse, eu ia chegar lá no final valendo mais de R$1.000. Esse é o preço fácil. O preço fácil não pode ser ultrapassado. Por isso que quando os juros diminuem, a rentabilidade diminui. Então o que acontece com o título? Aumenta. Que é exatamente por quê? Porque como eu vou ganhar menos, o valor aumenta exatamente para eu poder chegar nos 1.000. E o inverso também é verdade. Quando o juros está baixo, quando o juros está alto, a rentabilidade está alta, então o preço tem que diminuir. Porque se o preço não diminuísse, eu também passaria dos R$1.000. Então isso é que é chamado de marcação a mercado, que é exatamente a parte mais complicadinha do Tesouro Direto, que você só precisa se preocupar com isso exatamente se você precisar sacar seu dinheiro antes do tempo. Um colega hoje no direct veio me perguntar: Paulo, tu poderia comentar qual a melhor hora de eu mexer no meu pré-fixado que eu comprei há um tempo atrás e tal? É exatamente isso. Atualmente estamos vivendo o quê? Uma tendência de queda de juros. A taxa já está em 5,5 com tendência de cair para 4,5. Então o que vai acontecer com o pré-fixado dele? Na hora que essa taxa cair para 4,5, a rentabilidade vai diminuir mais ainda, só que o preço do título dele vai aumentar. Então, se ele quiser ganhar, digamos, dinheiro, ele pode vender o título dele agora, né, até o final do ano, porque provavelmente ele vai vender por um preço melhor do que ele comprou. Agora, se os juros tivessem tendência de alta, a rentabilidade ia aumentar e o título dele ia diminuir. Então, se ele precisasse desse dinheiro de qualquer jeito,
provavelmente ele ia sair perdendo. Por isso que o Tesouro, apesar de ser seguro, por que o Tesouro é considerado seguro, embora não tenha um FGC? Porque você está comprando um título de dívida do Brasil. Para você não receber esse dinheiro, o Brasil tinha que quebrar. Se o Brasil quebrar, filho, fecha a porta, né? Não tem jeito, acabou tudo. Então, mas porém, existe esse risco, existe o risco do mercado. E o risco do mercado é exatamente esse, é se você precisar desse dinheiro antes do final desse título e esse título não condizer com o que você estava esperando. Então, todo prefixado, ele vai se basear na expectativa de juros futuro. É isso que você tem que ter em mente e é às vezes isso que as pessoas ficam com medo ou que é a parte difícil do Tesouro. Então, nos prefixados, você tem a garantia daquele rentabilidade, certo? Porém, só é garantida se você resgatar ele no final daquele prazo. Se eventualmente você precisar daquele dinheiro antes do prazo, você vai sofrer a marcação a mercado, que é exatamente isso que a gente falou. Deu para entender? Então, nós falamos do Tesouro Selic, que é um tesouro pós-fixado. Nós falamos do pré-fixado, tanto pré-fixado normal como pré-fixado com juros semestral. A grande diferença é aquelas pessoas que têm um dinheirinho para aplicar, mas que eventualmente precisam sacar antes do tempo por algum motivo. É interessante esse com juros semestrais, porque você vai ter um dinheiro a cada 6 meses para poder gastar ou reinvestir. O ideal é reinvestir, tá certo? Mas, eventualmente, tem essa possibilidade. E agora nós vamos falar dos juros do Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, da mesma forma que o pré-fixado, ele também tem a modalidade do principal, né, que é chamado, que é sem os juros, e também com o juro semestral. Qual é a grande vantagem do Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA, ele geralmente é utilizado para aquelas pessoas que querem dinheiro a longo prazo, como, digamos, uma aposentadoria. Por quê? Porque geralmente são títulos exatamente que tem um prazo bem mais alargado, bem maior. Aí títulos para 10, 15, 20 anos para frente, tá certo? Existe tesouro já na plataforma até com vencimento, acho que até para 2055 já, tá certo? E qual é a grande vantagem dele? A grande vantagem é porque ele é um tesouro híbrido. Ele é chamado de pós-fixado, mas na verdade ele é híbrido. Por quê? Porque ele tem a parte pré-fixada, que é um valor X, mais o IPCA. Então quando você for lá na plataforma comprar um tesouro IPCA, geralmente vai estar lá Tesouro IPCA mais 5%. Então é 5% mais o IPCA. Tesouro IPCA mais 3%. Então é 3% mais o IPCA. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que você garante o seu poder de compra. Lembra que a gente falou que o IPCA é a inflação do Brasil. Então, esse valor ele mede quanto o dinheiro está valendo, quanto o dinheiro está custando. Então, isso quer dizer que é quanto o seu dinheiro, na verdade, está perdendo valor. Digamos, se a inflação está 5%, você hoje comprou uma feira de R$100, daqui a um mês, se a inflação for 5%, você não vai conseguir comprar a mesma lista com R$100. Então, a inflação, ela tira o seu poder de compra e ela tem que ser sempre considerada quando você vai fazer algum investimento. Não adianta o cara lá chegar para ti e dizer assim, ó, tu vai ganhar nisso aqui 10%. Beleza, mas a inflação é quanto? Ah, a inflação é 4. Ah, então não é 10, é 10 menos 4, então é 6%. Então a grande vantagem do Tesouro IPCA é isso. Você garante o seu poder de compra. Por quê? Porque você vai estar ganhando a inflação, então você está mantendo ali a inflação do país, mais alguma coisa, tá certo? E aí, o que você tem que prestar atenção no IPCA é exatamente o prazo. São títulos para longo prazo, mas o seu poder de compra vai estar garantido. Tá certo? Então assim, em tesouro, como eu falei, hoje a live era uma live um pouco mais curta, porque basicamente são esses 5 tipos de tesouro que você tem que ver, tem que olhar, né? E na verdade cada um ele é determinado para prazos. Então aí nós temos o Selic, que é para curtíssimo prazo, é como se fosse uma sua poupança, excelente para reserva de emergência. Nós temos o pré-fixado, que tem tempos, digamos, intermediário, são aqueles títulos excelentes para quem tem objetivos entre 3 e 5 anos. E nós temos o Tesouro IPCA+, que são títulos a de longuíssimo prazo, para quem já pensa numa aposentadoria ou alguma coisa do tipo, ou numa renda futura. Tá certo? Lembrando que todos eles têm taxações, tá certo? Você, quando compra um tesouro, você tem que pagar a taxa de custódia dele, que é em torno de 0,3% ao ano, e dependendo da plataforma que você utilizar, pode ter a cobrança de taxa de administração, que também tem que ser levado em consideração. Além disso, a taxa de imposto de renda deles é taxa regressiva, e isso quer dizer o quê? Toda vida que eu falo taxa regressiva num rendimento, é que ela diminui com o tempo. Então, quanto mais tempo você conseguir manter o seu dinheiro lá, menos imposto você vai pagar. Lembrando que a taxa máxima é 720 dias.
Então, se você conseguir segurar o dinheiro até 720 dias, você vai entrar na menor taxa de imposto de renda, que é de 15%. A maior é 22.000%. Tá certo? E a outra coisa que a gente tem que lembrar, se Deus o livre, você meteu lá o dinheiro e deu uma zebra em menos de um mês, em menos de 30 dias, você ainda vai ter que pagar IOF. Então, para aplicações do Tesouro que você precisa resgatar antes de um mês, você vai ter que pagar o IOF também, tá certo? Então, de Tesouro, o que eu considero mais importante é exatamente a marcação a mercado, porque ela pode ser um pouco confusa para quem não consegue entender exatamente esse mecanismo de mercado. O Tesouro é um excelente negócio de renda fixa? Mas se você não souber utilizá-lo, principalmente em relação ao tempo, ele pode ser uma pegadinha, ele pode ser algo que não seja tão interessante assim, exatamente por isso. E também, para pincelar aqui, eu gostaria de falar também outra coisinha. O Tesouro Direto, você também, além de você adquirir ele no mercado primário, que é diretamente na Bolsa de Valores, comprando seu título diretamente, por isso que ele tem esse nome, Tesouro Direto, porque ele é direto ao portador, o próprio cliente, né, o próprio investidor vai lá na plataforma do Tesouro Compra. Você também pode ter a opção de comprar esses títulos no mercado secundário. O mercado secundário é quando você compra esse título não diretamente do Tesouro, mas diretamente de alguma financeira, de algum outros investidores. Qual é a vantagem do mercado secundário? A grande vantagem do mercado secundário é, basicamente, não tem taxa nenhuma, você não vai ter taxa de custódia, não vai ter taxa de administração, até porque é uma forma deles lhe chamarem para esse mercado. Uma das desvantagens, no mercado secundário, você não consegue investir com pouco. No Tesouro Direto, se você for na plataforma, geralmente existem títulos a partir de 1% do valor daquele título, da dívida pública. Então, com isso, você vai observar que tem tesouro a partir de R$30. Então, a partir de R$30 você já consegue comprar alguma coisa. Entendeu? Já no mercado secundário, você já precisa de um volume de capital bem maior. Já precisa de em torno de R$50 mil para começar no mercado secundário. Agora, a vantagem do mercado secundário é essa: isenções de taxas, tem títulos que pode ter até uma rentabilidade menor do que você acha no Tesouro, porém sem as taxas acaba que ficando mais atrativos. E o principal, no mercado secundário existem títulos com várias datas diferentes, porque teve pessoas que compraram esses títulos no mercado primário e disponibilizaram no mercado secundário. Você vai ver, às vezes, que você vai comprar no mercado primário, você não tem tantas datas, embora já tenha título para 2055, na hora que você acessa a plataforma, você não consegue, às vezes, ver muitas datas. Você vê 3, 4 datas futuras. No mercado secundário, você vai ter uma infinidade de datas, entendeu? Mas basicamente é isso. E em relação à segurança, tanto no mercado primário, quando você compra um título no mercado primário, você vai pagar a taxa de custódia para a própria Bovespa, a própria Bolsa, né? Para a Companhia Brasileira de Letras e Custódias, que é o CBLC. Quando você compra no mercado secundário, ele fica registrado na Selic. Lembra que a Selic, apesar de ser a taxa básica de juros, mas na verdade ela é o quê? Ela é um programa, né, de computador, que ela quer dizer o quê? Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é exatamente a plataforma onde os títulos são registrados. Então, independente de você comprar no mercado primário, no mercado secundário, você vai estar protegido. O seu dinheiro jamais vai ficar na mão da corretora, vai ficar sempre na custódia dessas duas situações. Então, é garantido. Você só perde seu dinheiro realmente se o Brasil quebrar. Tá certo? Então, de Tesouro Direto, o que eu gostaria de falar, pessoal, era isso. Tá entendendo? Espero que eu tenha respondido a pergunta do rapaz, acho que é Luan, o nome dele, que fez a pergunta no direct, exatamente perguntando a melhor época para vender o pré-fixado dele, que ele comprou há um tempo atrás e que já estava com a rentabilidade muito boa. Então, para revisar, vamos terminar aqui com a revisão de marcação a mercado, que é o que eu considero muito, muito importante. Então, na marcação a mercado, você precisa saber o quê? Só precisa saber exatamente se você for resgatar o título ou for vender o título antes do prazo dele, tá certo? E se isso acontecer, você vai ter que ter em mente uma coisa: seu título vai estar baseado na taxa de juros, na expectativa das taxas futuras de juros. Então, se a expectativa for de aumento de juro, você vai ter aumento de rentabilidade, porém o preço do título vai cair. Se você tiver numa situação de baixas de juros, a rentabilidade vai diminuir, mas o seu título vai tender a aumentar. Então, se você precisar sacar o seu dinheiro antes do tempo, você pode tanto ganhar como você pode perder. Aí é que está o risco dos pré-fixados e dos pós-fixados. Se você esperar para o final do prazo contratado, você não precisa se preocupar com nada disso, porque o que você vai ganhar vai ser exatamente o que você
realizou na ata da contratação do seu título, da compra do seu tesouro. Então não tem pegadinha. Se você comprou um Selic, você sabe que você vai ganhar 100% do CDI. Se você ganhou comprou um pré-fixado, você vai receber exatamente o que tem dizendo no contrato pré-fixado, 6, 7, 8, 9, 10% ao ano. Se você comprou um pós-fixado IPCA, você vai ganhar o IPCA mais 3, 4, 5, 6%, independente lá do que estiver pagando. A única coisa que você tem que perceber é isso, é caso você precise desse dinheiro antes do tempo. Por isso, sempre é importante, quando você for comprar um título de tesouro, saber exatamente o prazo que você precisa daquele dinheiro. Se você precisa daquele dinheiro para um curtíssimo prazo, vá para o Tesouro Selic. Se você precisa daquele dinheiro em médio prazo, você pode se aventurar num pré-fixado. Se você precisa daquele dinheiro a longo prazo, vá para o pós-fixado IPCA. Basicamente é isso. Sabendo exatamente isso. Se precisar resgatar, no Selic não tem problema nenhum. É uma poupança melhorada. Você vai estar lá com o seu dinheiro praticamente garantido, 100% do seu CDI. Mas se você precisar do seu dinheiro num pré-fixado ou num pós-fixado, você vai sofrer a marcação a mercado. Que é exatamente isso que a gente falou, que é o que é mais difícil das pessoas compreenderem. Beleza? Espero ter ajudado aí um pouquinho sobre o tesouro. O tesouro é uma excelente forma de você fazer reserva de emergência e também a aposentadoria. E exatamente ele tem esse espectro bastante longo já, porque ele tem títulos exatamente de curto, de médio e longo prazo. E é muito, muito seguro, porque você está comprando títulos do seu país. Se o país quebrar, já era, né? Não tem o que fazer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem suas dúvidas, por favor. É muito importante, sempre falo que o feedback é bastante interessante, porque senão não fico sabendo se está sendo proveitoso, se está sendo bom, tá certo? Lembrando que na próxima segunda a gente vai fazer a nossa live do Compra versus Aluga, que é aquela livezinha que eu acho que vai movimentar aí vocês, vai ser bem legal, bem interessante. Convidem os colegas aí, quem tem essa dúvida, para saber se vale a pena comprar ou alugar um imóvel, tá certo? A gente vai falar com dados, com valores, vai ser bem interessante, tá certo? E é isso aí, eu encontro vocês na próxima segunda com a live, compartilha aí com os amigos, tá certo? Amanhã já vai estar lá no canalzinho do YouTube, né? Vai estar no formato, na sequência aí do nosso cursinho aqui online, vai estar bem interessante, beleza? Até mais e eu vejo vocês por aí. Tchau, tchau.